Olá pessoal, eu estou gravando esse tutorial para aqueles que precisam de ajuda para fazer as estatísticas através do novo sistema que é o GIG. Como vocês podem ver na tela, a gente consegue trabalhar essas questões nesse sistema novo, né? Então, a gente, como eu já tinha falado para vocês, a gente entra com o login do GI, é o mesmo assim login do GI, é o que acontece comigo também aqui. Aí a gente entra no sistema. Então, o primeiro passo é ir no pastoral, estatísticas e resumo anual. Ele vai abrir uma primeira tela. Nessa primeira tela o meu já está em preenchimento, porque eu já comecei a mexer, mas a maioria de todo mundo vai aparecer gerado. Aí eu vim editar. Então quando eu venho editar, ele abre a tela mostrando o local. Se alguém tiver mais de alguma igreja, né, que pode acontecer de alguém ter duas nomeações, vai aparecer aqui também. Aí você vai ter que fazer separada, muda aqui para você preencher. Acho que isso não vai acontecer não, mas se acontecer é isso. Então a primeira parte é a identificação do registro, né, escolher o nome de quem está fazendo, no caso o pastor aqui, né? Pode ser que esteja liberado uma outra pessoa. Se alguém tem secretário ou secretário que faça isso, é bom pedir na sede, no setor de informática, para poder incluir o secretário ou secretária, para poder fazer o preenchimento, porque senão tem que abrir o sistema do pastor, porque é a responsabilidade do pastor fazer. Aqui aparece o ano e aparece a situação em preenchimento. Então vai aparecer liberado para a igreja, liberado para a regional. Quando você terminar de preencher e está tudo ok, você vem aqui nessa situação aqui, ó, clique em liberada para a igreja e salva aqui em cima, ok? As observações que normalmente ficavam na última etapa, hoje estão no início, né? O sistema está todo aqui, vocês podem ver as 13 etapas, e a observação fica aqui. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma questão para questionar, tu pode colocar aqui. Outra questão, com relação aos erros estatísticos. Se houverem erros estatísticos, eu preciso que você coloque aqui em observação. Ou para mais ou para menos, né? Dependendo do seu erro estatístico que você encontrar aí. Então vamos lá. A primeira etapa é essa aqui, ó. Membros. Acho que isso aqui está fácil, vocês estão acostumados a fazer. No caso o meu está preenchido, né? Porque eu comecei a preencher. Mas se você olhar bem, vai aparecer, eu preciso que você confira esses dados aqui em cima, né? Que é o tanto de homens e tanto de mulheres. Vocês vão conferir isso aqui, para ver se está vindo do GI com números corretos, para depois não dar problema. Entendeu? Então é importante você olhar isso. E aí você vai lançar. Isso aqui é fácil, você já está acostumado a lançar os dados, né? Você vai lançando todos os dados, né? O número de recebidos, o número de excluídos, e vai sair o subtotal, que é o que tem que estar no final de 2019. Um detalhe, o que você fez em agosto, que foi lançado em só uma etapa, você deve colocar os números que você colocou em agosto, deve colocar aqui também. Isso é importante também você saber, né? Então tudo que você lançou lá, desconsidera o que você lançou lá e lança aquilo que você lançou aqui também. Então se você recebeu gente depois de agosto, você vai somar com aqueles que foram lançados lá, ok? Mas aqui o meu tem números aqui porque eu comecei a preencher, né? Aí você finalizou, ele vem aqui embaixo, ele tem salvar dados dessa etapa. Então toda vez que você terminar uma etapa, você salva para poder ter certeza. Deu ok? Aí você vem cá nas etapas, clica na etapa seguinte, Ministério Leigo. Aí você vai olhar aqui como que tem que ser feito, os dados, isso aqui não tem segredo nenhum. Se tiver alguma informação, beleza, não tiver informação, pula para o próximo, não precisa nem salvar, porque já está salvo com o número 0. Se tiver, você preenche os dados aqui, vai preenchendo os dados e lança salvar. E aí vai continuar fazendo, né? Membros não professos, né? Crianças não professas, juvenis, como sempre.
né? Esses dados são simples, né? Aqui ofícios religiosos, ofícios de casais, né? Ofícios matrimoniais, que são casamentos que a gente faz, grupos societários, quantidade de grupos societários e quantas pessoas. No caso aqui, ó, eu não fiz, mas eu tenho um grupo societário. Então eu tenho X pessoas. Então você vai colocar e vai salvar, dependendo do que você tiver. Deu ok aqui, você pula para o seguinte. Você vem com o mouse em cima e pula para o seguinte. Aqui, se você tem escola dominical ou não. No caso meu, eu tenho escola dominical. Se você tem, você coloca. Aqui são os dados relacionados ao número de crianças matriculadas. Aqui são as matriculadas, todas as matriculadas. Aqui o número de escolas que você tem, por exemplo, se você tem uma igreja e uma congregação que tem escola dominical, são 2. Se você tem uma congregação, 2 congregações são mais a igreja, 3. E aí você vai fazer o somatório das frequências nas escolas dominicais para saber a média dominical. O que você pode fazer é o seguinte, pegar todas as presenças em todos os domingos do ano, somar tudo e dividir pelo número de pessoas, no número de dias que você colocou, entendeu? Aí você vai encontrar. Uma outra questão que a sede nacional sempre fala é que você pode pegar o último mês do ano, os 4 domingos, soma a frequência, a presença das pessoas dos 4 domingos e divide por 4. E aí vai dar uma frequência média. E é claro que isso não vai atender o número certo, né, de média, mas fica a critério de vocês fazer isso. E aí finalizou aqui, salva a etapa. Salvou a etapa, você vai para o seguinte, ação social. Você vai ver que aqui tem negócio de CNPJ. Se você tem CNPJ, lança. Aqui em cima. Se você não tem CNPJ, não tem problema, não precisa lançar. Né? Aí você vai pular esses dados. Se você não tem CNPJ, é sinal que você não tem AMAS. Se você não tem AMAS, você vai pular esses itens AMAS e vai passar para os projetos sociais, que é o que está embaixo. E esses projetos sociais, aí você vai incluir de acordo, né? Quantidade de atendimentos e aqui quantas pessoas atendidas. Tá? Quantos atendimentos você faz. Por exemplo, se eu faço um atendimento por mês, né? Nesse atendimento eu atendo 4 pessoas, né? Então você vai colocar aí do jeito que você está fazendo. E aí vai descendo, né? Educação, reforço escolar, outras coisas aqui, e área de atuação, né, da saúde. Aí salva de novo, aí você volta aqui em cima, deu ok, você volta aqui em cima e passa para ensino projetos. Aqui são projetos que a gente coloca, né? Palestras, cursos de formação de líderes, acampamento de retiros e outros projetos. Você vai, lança, ele vai somar, você salva e vai para ministérios ativos. Ministérios ativos são os ministérios que a gente tem, né? Então quantos ministérios você tem? Se você tem uma igreja e uma congregação, você tem 2 ministérios, ou pode ter 2 ministérios. Se você não tiver, você não coloca. O que não tiver contemplado aqui, aí tem ministério que você vai ter que contemplar aqui com um ministério afim. Se você tem um ministério que não tem um nome certo aqui, você lança como ministério afim, né? Se nenhum desses dados atenderem às suas necessidades, você vai lançar em outros, né? Aí você vai computar em outros ministérios que não estão lançados aqui, assim como eu fiz. E aí você salva, vamos para a expansão missionária. Aí você vai colocar pontos missionários que você tem, grupos pequenos você tem, grupos de discipulado, pessoas que participam dos grupos, congregações. Isso aqui é só um exemplo que eu lancei. E aí você salva e aí vai para publicações metodistas. Aí são as publicações normais, vaso missionária, são assinaturas coletivas ou individuais, no cenáculo, expositor cristão, se a gente recebe, se a gente tem assinatura, se você tem esses dados, boletim regional. A gente sabe que nós não temos boletim regional de papel, a gente só tem digital mesmo, então a gente não recebe isso aqui, né? E outras publicações, caso você queira lançar. Salvou, material de ensino da escola dominical. Aí você vai dizer, o que eu tenho dito é o seguinte, o que me interessa aqui não é o número de revistas que você tem, né? Eu acho que se você usou ou não usou. Se você não usou, 0. Se você usou, coloca 1. É só para a gente ter a noção de que foi utilizado o material
da Escola Dominical da Igreja Metodista. E por último, propriedades. Propriedades, a gente lança os dados das propriedades. A gente tem que atentar aqui nessa questão das propriedades uma questão importante, que é o seguinte: se você mora num imóvel alugado e a igreja tem um apartamento ou tem uma casa própria, o que você vai fazer? O fato de você não estar morando e estar relocado não significa que não seja da igreja. Então, se você tem um imóvel próprio, mas está relocado, e você mora no aluguel, você deve colocar um para imóvel próprio, que a igreja tem um imóvel próprio, e um para alugado se você morando no aluguel. Entenderam? Isso é uma das coisas que apareceram na estatística passada. Algumas pessoas me perguntaram e eu cheguei a essa conclusão, que a melhor forma de você computar essas questões é colocar: a igreja tem imóvel próprio? Tem. O pastor mora no imóvel próprio? Não. Mas ele mora no aluguel, então ela tem também um imóvel alugado para casa pastoral. Então tem essas duas coisas que é importante de lançar, né? E aí, por exemplo, se a igreja tem imóvel próprio e o pastor mora na sua própria casa, cedido, né? Ele mora, ou então não coloca. É a casa dele, então não vai nem colocar nem alugado, porque a igreja não aluga, a igreja não paga nada, né? Então não precisa nem colocar nada. Se quiser colocar cedido, pode. Se não quiser colocar cedido, ok, não precisa colocar. Lembrando que edifícios educacionais, a gente fica pensando assim: amiguinho, tem edifício educacional porque a sala de escola dominical fica no andar de cima, então não tem um edifício separado. Algumas igrejas metodistas têm o templo e o edifício educacional separado. Essa nomenclatura é uma nomenclatura mais americana, né, mais da Inglaterra também, né, que eles tinham o templo e tinham um edifício do lado, né, como algumas igrejas. A Central de Belo Horizonte, por exemplo, é uma delas. Ela tem o seu templo e tem um imóvel de edifício educacional. A gente se confunde com isso. Mas se você tem salas de escola dominicais para poder fazer as reuniões da escola dominical, então você pode colocar que você tem edifício educacional. Se você não tem edifício educacional, mas utiliza, por exemplo, uma escola próxima que é cedido, coloca cedido. Se você aluga algum imóvel perto da igreja que pode ser utilizado para a escola dominical, você coloca alugado. Ok? E assim todas as coisas você vai colocando. Salvou? Terminou? O que você faz? Tá vendo que ele permanece aqui? Vai pulando? Quando você sobe, você vai colocar as observações que a gente falou no início. Você vai chegar aqui, terminou o preenchimento, eu vou fechar aqui o meu, mas a título de vocês verem, liberado pela igreja. Quando está liberado pela igreja, o que vai acontecer? Eu vou saber que você já terminou o seu projeto aí de preenchimento, ok? Aí é só salvar. O que eu preciso deixar claro para vocês no finalzinho disso? Fechou? Olha o que aparece, liberado. O que eu preciso deixar para vocês no finalzinho é o seguinte: no dia 31 de janeiro de 2019, o sistema vai fechar compulsoriamente as estatísticas. Então não sou eu que vou fechar, o sistema automaticamente vai fechar tudo. Quem preencheu até o dia 31 de janeiro vai computar. Na virada de 31 para o dia 1º de fevereiro, automaticamente vai ser fechado. Por quê? Porque na verdade é o seguinte: o pastor que tem que preencher a estatística é o pastor que está na igreja. Porque a partir do dia 1º de fevereiro, que muda essas questões, a partir do 1º de fevereiro já pode ser outro pastor na igreja, eu não posso colocar isso para fechar depois. Porque senão o pastor que está saindo vai falar assim: não, o outro pastor que chegar ele fecha, porque ele já é o pastor a partir do dia 1º de fevereiro. Então, o fechamento é 31 de janeiro. Automaticamente, não adianta me ligar: pastor, volta atrás, não sei o que lá, né? Eu não tenho como fazer isso, porque o próprio sistema vai fazer o fechamento disso, ok? Então é isso. Agradeço a atenção de vocês, espero que você consiga fazer a sua estatística.